chocolate engorda? Claro, meu bem, que engorda. A amêndoa tem 50% de gordura. Então, é gordura saturada. Então, são duas partes. Na composição da gordura do cacau, tem duas partes de saturada e uma de insaturada, que é a mais saudável. Se você comer 2 barras, 5 barras de chocolate por dia, você vai engordar como qualquer pessoa, qualquer alimento. O cacau, o chocolate bean to bar e tree to bar, primeiro, a saciedade é muito mais fácil de ser preenchida. Então, você come um pedaço, 2 pedaços, você já está satisfeito. Não é igual a barra de chocolate que você come açúcar, porque você tem que decidir se você é açucólatra ou chocólatra. Tem a barra de chocolate como a gente conhece hoje, que é uma degradação receitual. E eu vejo o Henri Nestlé se revirando no túmulo quando a gente vê o que hoje se tornou a indústria no nome dele, especialmente para chocolate. A gente tem muita coisa dentro que não são chocolate. Não tem nada a ver com isso. Né? E aí nasce o movimento Bean to Bar, que depois de um tempo vira também um movimento de cunho social e ambiental muito forte. Muito forte. A gente tem hoje na filosofia Bean to Bar esse valor agregado. Então, por exemplo, o fabricante de chocolate Bean to Bar, ele conhece a origem de cacau, ele vai lá. Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é sobre uma paixão que eu acho que a maioria das pessoas tem. Eu tenho, pelo menos. É o chocolate, gente. Vamos saber como é feito o chocolate que a gente come? Será que tem benefício para a saúde? Quais são os tipos de chocolate que a gente tem? E quem vai contar tudo para a gente é a empresária Juliana Aquino, da Baiani Chocolates. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo ótimo, Flávia, prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o que a gente faz. Muito bom, obrigada a você. E eu aproveito para pedir para você já deixar seu like, se inscrever no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga o PitayaCast. Nós também estamos no Instagram, @PitayaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, Juliana, vamos começar assim, para a gente saber. Acho que todo mundo tem uma noção, mas do que é exatamente feito o chocolate? Então, menina, é fácil a gente dizer do que é feito chocolate. É cacau e açúcar. Só que o chocolate que a gente consome no comercialzão geral não é bem assim. Mas a concepção do que é chocolate, como ele foi concebido desde a primeira geração, eu normalmente falo que o chocolate tem 4 gerações, a gente está na 4ª, é cacau. E não era nem com açúcar, né? Nos astecas. Não era nem com açúcar, era só cacau moído. Então, basicamente, chocolate é cacau e açúcar. E o cacau, outra dúvida que eu tenho, é a castanha, que eu vou colocar aqui uma imagem pra gente ver um cacau. Sim. Eu até tinha pensado em trazer o cacau aqui, mas acabei não conseguindo. Às vezes eu vejo o cacau pra comprar, já comprei, porque pensava pra gente ter a curiosidade. Nossa, e é gostoso, né? O cacau. E o que vai no chocolate é a castanha. A gente chama de amêndoa, na linguagem de dentro da indústria, é amêndoa de cacau. É exatamente a semente de dentro do fruto fresco que é fermentado e seco. Então, ela se torna uma amêndoa. Dessa amêndoa fermentada e seca, a gente processa, torra, né, faz refino, etc., processa para virar chocolate. E é aquele pozinho que hoje, aí depois é misturado com açúcar, dependendo da receita, é claro, né? A depender do setor de processamento que você considera. Então, assim, a Baiani Chocolates, que é a nossa empresa, é uma empresa Bean to Bar ou Tree to Bar. Vou explicar daqui a pouco.
As empresas bean to bar ou tree to bar, elas processam o chocolate desde o cacau, a amêndoa integral do cacau, que tem 50% de manteiga, 50% de sólidos de cacau. O chocolate precisa de gordura para ser feito, né? Então a gente torra, refina, tempera, molda, enfim, é um processo bem artesanal de ser feito e é o chocolate verdadeiro. Na indústria existe uma bipartição desse processo. A indústria do cacau e do chocolate tem 5, 6 empresas que determinam, inclusive, o preço do cacau na Bolsa de Valores, o preço do cacau commodity. Essas 5 empresas são normalmente moageiras. O que elas fazem? Elas compram o cacau dos produtores de cacau no mundo e processam em basicamente 3 produtos. Pó de cacau, manteiga de cacau e a massa de cacau, que é o cacau torrado e refinado. Esses 3 ingredientes são vendidos para fábricas de chocolate, que aí resolvem como que eles vão compor as receitas de seus chocolates. Então, são 2 setores. Eu digo setores porque um é setor industrial, o outro é setor artesanal. São 2 formas de se fazer o chocolate industrialmente. Uma é essa da bipartição e a outra é o direto desde a amêndoa até a barra. Que é o processo todo, quer dizer, um domínio do processo, né? Exatamente, sobre o mesmo teto. Então, a gente, no caso da Baiani, por exemplo, a gente tem o domínio do processo desde o plantio do cacau. A gente tem fazenda de cacau e é da nossa fazenda que a gente traz a matéria-prima já fermentada e seca para São Paulo para processar o chocolate. Então, a gente é tree to bar, da árvore à barra. Agora, vamos voltar um pouquinho, Juliana. Você mencionou os astecas. Qual que é a história dessas gerações? Conta um pouquinho pra gente, porque é uma curiosidade bem interessante, né? Então, eu falo que a primeira geração do chocolate vem aí dos Olmecs, na verdade, que foi um povo que foi dominado pelos astecas depois. Ninguém sabe ao certo como ou quando especificamente eles conseguiram dominar esse processo de secar a amêndoa de cacau e moer. Eles tinham uma mesa de pedra chamada metate, que é com uma mesa meio curva, a gente pode mostrar isso nas imagens também, com uma barra também de pedra que eles faziam assim, sabe, ficar direto para poder moer essa amêndoa de cacau. Depois disso, eles colocavam em potes potes de barro que eles faziam e misturavam com água quente. Era uma bebida excitante. E curativa também, curava depressão, curava milhões de coisas por causa dos benefícios salutares que a gente tem no cacau. Então, essa bebida que eles faziam com água quente, às vezes misturavam pimenta ou alguma outra especiaria da América do Sul, né? Porque não é canela nem cravo que vem das Índias, mas enfim. Pimentas ou outras especiarias, eles misturavam água quente de cima, assim, jogavam água quente de cima do pote, de um pote para outro, para fazer essa espuma nessa bebida. Essa bebida chamava chocolatl, TL no final. E foi lido por antropologistas, né? Eles conseguiram descobrir esses traços de teobromina nas mesas de moer, nos potes de barro, e aí essa pesquisa vem datada aí desde os Olmecs, que é muito antes, os povos pré-colombianos, 3.000 anos, enfim, antes da descoberta das Américas. Então, a gente tem esses registros de uso do cacau já datado dessa época. E para mim, a primeira geração do chocolatl. Depois dessa geração, e aí eu posso continuar? Claro, tá ótimo. Vem a segunda geração, que é quando os espanhóis vêm e descobrem a América do Sul. E
existe aí uma interação entre os povos colombianos com os espanhóis, etc. E esse cacau, em certo momento, é levado, no século XVI, é levado para a Europa. Como um grande... Eles tomaram, né, essa bebida de chocolate aqui, na altura, bom, enfim, toda a América do Sul, na verdade, ali em cima, México, descendo toda a América Central, até o Peru, etc. Eles experimentam essa bebida, entendem a coisa de ser excitante e de ser energizante, e levam essa amêndoa para a Europa. E lá na Europa, as grandes nobres, principalmente as mulheres nobres, consumiam essa bebida justamente para aliviar a depressão, para aliviar essas coisas. Era muito medicinal nesse sentido, o cacau. Eu chamo de segunda geração porque nesses castelos, nessas nobrezas, nesses ambientes nobres, é que o cacau foi levado para a gastronomia. E aí começou-se a se processar o cacau dentro das cozinhas dos castelos em outras ideias. Então vem aí um chocolate que é cacau, e aí antes do açúcar, eles misturam com mel, com algumas coisas, depois do açúcar com açúcar, depois do advento do açúcar, e se transforma isso dentro das cozinhas dos castelos. E aí a gente tem um chocolate mais próximo do que a gente tem hoje. A terceira geração vem com a Revolução Industrial, que e aí vem o Henri Nestlé, que é um cara que consegue entender como desidratar o leite, e ele vem e adiciona o leite nessa receita de cacau com açúcar. E consegue, através da conchagem, que é um processo de refinamento, e temperagem das gorduras. A temperagem é um equilíbrio de gordura, dos cristais de gordura do chocolate. Então, com a conchagem e a temperagem, ele coloca o chocolate em barras. Essas duas técnicas que você falou, temperagem e conchagem, são técnicas industriais que são... Também. A gente usa no artesanal também. Mas são técnicas que foram... E aí, com o advento das máquinas na Revolução Industrial, isso aí popularizou-se a barra de chocolate como tal. Essa é a terceira geração. Henri Nestlé, Daniel Peter, que foi o cara suíço, o vizinho dele, que foi o que desenvolveu a máquina. Então, assim, ele tem e o Lindt também. Esqueci o nome dele, o primeiro nome, mas enfim, são os nomes que a gente conhece, Nestlé, Lindt, né? E aí vem as primeiras fábricas de chocolate, Cadbury, que é na Inglaterra, enfim, na Europa inteira começam a surgir, empresários percebem a preciosidade de chocolate e começam a investir. E aí a gente tem a barra de chocolate como a gente conhece hoje, que é uma degradação receitual dessas receitas criadas. Coitado, eu fico pensando assim, às vezes quando eu falo uma blasfêmia em relação a cacau ou a fazenda, eu penso no meu pai se revirando no túmulo, revoltado com as coisas que eu posso estar falando. E eu vejo o Henri Nestlé se revirando no túmulo, quando a gente vê o que hoje se tornou a indústria, no nome dele, especialmente para chocolate. A gente tem muita coisa dentro das barras de chocolate Nestlé que não são chocolate. Não tem nada a ver com isso, né? E é uma coisa que parece que mudou não tão há muito tempo, né? Eu ainda tenho memória de há uns 40 anos, chocolate industrializado não tão de baixa qualidade como hoje. Não sei se você tem essa mesma impressão. Claro. Tempo. Minha mãe fazia uma receita de bolo de chocolate com marshmallow assim em cima, que ela jogava uma calda de chocolate. A gente comprava a barra de chocolate Nestlé, que era cacau, açúcar, lecitina de soja, às vezes para facilitar a máquina, mas era basicamente essa receita. Hoje a gente tem uma série de substituições e de adições. Primeiro para facilitação do processo, são muitas máquinas diferentes, e segundo para baratear o produto, né? É bom que a gente entenda principalmente que a indústria precisa de recursos para funcionar. A gente não pode demonizar a indústria porque a gente tem
quase 8 bilhões de pessoas no mundo para alimentar, e a gente precisa da indústria. Então, a indústria precisa encontrar caminhos para produzir quantidades absolutas de alimento. Então, todos esses processos também vêm dessa necessidade. Então, não existe demonização da indústria do chocolate ou de qualquer outra indústria, eu acho, porque existe essa necessidade de alimentar o mundo. Porém, a gente hoje briga muito pela conscientização das cabeças dessas indústrias para com a saúde das pessoas, porque essa procura por facilitar a alimentação de 8 bilhões de pessoas acabou trazendo para o corpo humano doenças que a gente tem umas que a gente nem sabe o que é ainda, né? Então, a gente precisa trabalhar muito mais nisso, nessa conscientização, do que na demonização da indústria. Assim, é uma coisa que eu vejo. Eu sou artesã do chocolate, mas eu não vejo um lado absurdo, absolutamente absurdo na indústria. E é importante a gente entender também. Sabe que eu fiz um episódio aprendendo como ler rótulos com uma engenheira de alimentos, que é a Tatiana Tribes. Aliás, vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Ela explica extensivamente, coisa por coisa, né, que a gente tem no rótulo e qual a função. Então, assim, as coisas existem, tem funções, e é uma questão é um quebra-cabeça para você tentar, e tem estudos novos, tá? Essas coisas todas estão sendo estudadas também. Exatamente. Né, para saber quais os impactos na saúde, né? A gente tem que ter esse movimento racional, né, em relação a isso. É mais fácil você demonizar um nome que você não conhece do que você pesquisar o que aquele nome significa, né? Então, os caminhos são difíceis, assim, mas eu entendo que existe um movimento bem ruim em relação à saúde humana, nessa procura de alimentar 8 bilhões de pessoas, mas a gente tem que entender como ajudar, né? O consumidor tem que entender como ajudar a indústria a entender esse processo e fazer com que a coisa tenha um pouquinho mais de consciência e ciência, né, na questão saúde humana. É verdade. Então, enfim, uma coisa que eu estava falando e que perdi, e que a gente entrou na coisa... A gente parou na terceira geração, que acabou meio se desvirtuando. Mas a coisa da baratização, de baratear os produtos, né? A indústria tem esse caminho de procurar recurso para conseguir aumentar o volume de produção e baratear os produtos. Eu vou te dar um exemplo, eu não estou 100% atualizada, mas o chocolate precisa de gordura para ser composto. A barra de chocolate tem gordura, certo? Ela precisa da gordura para ser estabilizado naquela barra bonita, brilhante, marrom e tal. A manteiga de cacau, que é a gordura natural do cacau, hoje está em torno de R$50 o quilo. Tá. O óleo de palma, que é o maior substituto de todas as outras gorduras, é o dendê, né, processado. O óleo de palma custa entre R$13 e R$19 o quilo. Então, o que é mais fácil? Você retira a manteiga de cacau e coloca o óleo de palma, que é o maior desmatador do mundo, né? Os produtores derrubam todas as matas para plantar óleo de palma, porque o óleo de palma é o maior substituto de gorduras saudáveis que tem, né? E a gente tinha a questão gorduras caras que tem. Da saúde também. Eu não sei se o óleo de palma... Também estou meio desatualizada. É uma gordura hidrogenada. É uma gordura hidrogenada. E aí, o uso... tinha um professor do meu irmão é agrônomo, Gabriel, beijo. E ele dizia que para você consumir margarina, que é gordura hidrogenada, você tem que consumir com febre. Você não pode consumir com febre, porque você vai derreter no seu corpo e depois, quando a febre acabar, ele vai formar as placas no seu sangue. Meu Deus. Porque gordura hidrogenada é feita, é um processamento feito para transformar óleos líquidos em sólidos e com temperaturas, né? Por exemplo, a manteiga de cacau é um processo que envolve temperaturas. A manteiga de cacau derrete na temperatura do seu corpo, derrete a 33 graus. Por isso que a gente usa o batonzinho e ele derrete, né? Exatamente. O óleo de palma, se você consome um chocolate
muito barato, muito barato. Tipo aquelas bolinhas de futebol. Aqui não tem manteiga de cacau ali. Se você consome aquilo, você fica com a capa de gordura, um sebo dentro da sua mucosa bucal. Porque não derrete na temperatura do corpo. Aí você não sente o gosto nem do açúcar, nem do cacau. Nossa. Você está consumindo açúcar puro e não está sabendo que é tão doce. E não consegue descobrir o sabor do cacau, não consegue nada. Então, assim, tem essa coisa da gordura hidrogenada. Bom, vamos para a quarta geração. Quarta geração, o que acontece? Quarta geração, uma galera da Baía de São Francisco, na Califórnia, se revoltou contra o sabor padronizado das bases de chocolate industriais. Então, eles eram chocolatras, eram fabricantes de cerveja, né? Tinha máquinas de fabricação de cerveja, já tinham conhecimento do que é um processo artesanal para você conseguir sabores e flavors, né? Aqueles diferentes de ingredientes originais. E eles resolveram fazer seu próprio chocolate. Eles resolveram procurar amêndoas de cacau no mundo, né, na região produtora de cacau no mundo, a gente fala mais adiante. E resolveu comprar amêndoa de cacau e processar seu próprio chocolate. Isso foi em 96. E eles denominaram esse processo de bean to bar, da amêndoa à barra. Já havia esse movimento, por exemplo, em chefes franceses. Eles já faziam chocolate com diretamente da amêndoa do cacau para aplicar em suas receitas de chocolate na gastronomia francesa, mas ainda não tinha esse movimento denominado com data marcada, etc. Então, foi o primeiro lançamento, entre aspas, foi em 1996, pela Scharfenberger, que é essa empresa desses caras, o John e... eu vou lembrar o nome dele depois. E eles denominaram isso. Essa empresa cresceu, eles fizeram super sucesso, depois vem umas outras famosas em Nova York, Mass Brothers, depois Guittard, enfim, são outras empresas que vêm aparecendo nos Estados Unidos. Eles são vendidos para Hershey's em 2005 por uma fortuna. E hoje eles recuperaram a empresa, eles estão produzindo chocolate. Porque a Hershey's também era uma coisa legal que já virou outra coisa, né? Já virou outra coisa, exatamente. E aí nasce o movimento Bean to Bar, que depois de um tempo vira também um movimento de cunho social e ambiental muito forte, muito forte. E aí a gente tem hoje na filosofia Bean to Bar esse valor agregado. Então, por exemplo, o fabricante de chocolate Bean to Bar, ele conhece a origem de cacau, ele vai lá. A gente não precisa de certificação. Quer dizer, eu conheço a minha origem de cacau, mas a gente também vende cacau para outras empresas. Então, a gente só tem um cliente que até hoje não conhece a fazenda, que super não deu certo, assim, sabe, coincidências que não deram certo, mas ela quer ir e tal, porque o comprador de cacau conhece a sua origem, ele vai lá, ele vai ver se a parte ambiental tá bacana, se o tratamento social com as pessoas que trabalham é digno. A pessoa conhece, não adianta você disfarçar se o seu comprador chega na sua fazenda ou na sua propriedade rural, olha e fala, tem alguma coisa aqui que o cara não compra o cacau de lá. Uma coisa bem controlada, né? Juliana, tem uma curiosidade em relação à escala disso. Que eu acho que é um nó, que eu imagino que deve existir, porque eu acho que dentro de um fabricante com esse nível de controle, exatamente inversamente em relação à grande indústria, não consegue expandir tanto. Mas também seria legal se a gente tivesse muitos, assim, né? É como se fosse uma volta às origens, não é? Essa quarta geração que é um resgate da primeira. Olha, Flávia, isso é uma questão que tem sido circulada dentro das comunidades de cacau e chocolate atuais, porque a gente vê que existe hoje um interesse muito grande do consumidor em produtos mais saudáveis,
pelo menos uma curiosidade muito maior do que existia há 10 anos atrás, né? E também por experiências. Então, o chocolate Bean to Bar, ele não traz só salubilidade, ele traz também experiências sensoriais. É como vinho. Você tem o vinho Chardonnay da casa, não sei o quê, do ano 24. É muito interessante que o chocolate tem terroir tudo isso. E tem um sabor, dependendo de onde vem a... Isso. Terroir. Não só isso, Cacau. como você pode plantar cacaus de certas variedades na minha fazenda e você vai plantar as mesmas variedades de cacau no Espírito Santo e o sabor não vai ser diferente. É terra. É uma mistura de tudo. Terroir, na verdade, é mistura. É variedade, solo, clima, tradição da região. Porque a gente tem, por exemplo, no sul da Bahia, a tradição da cabruca, que é um sistema agroflorestal de plantio. A gente não derruba a mata atlântica 100%. É uma mistura de variáveis culturais, o terroir. Não só para cacau, para uva, até para vacas, né, queijos, etc. Então, a gente tem essa variação riquíssima que também já está sendo descoberta pelo consumidor. As variações sensoriais do cacau e do chocolate. E aí, do cacau, quando eu falo cacau, os produtos secundários do cacau, que é o nibs de cacau, que a gente fala também daqui a pouco, são o mel de cacau, as bebidas que são produzidas através do mel de cacau. Fiquei curiosa. Nibs de cacau? Eu sempre vejo para comprar, eu fico olhando assim, será que eu compro? Mas não sei o que. Então, você tem que saber onde você compra. Porque é o seguinte, os nibs de cacau são a amêndoa de cacau fermentada seca e torrada. Então, é o puro, é tipo antioxidante na veia. Né? Nibs de cacau é, inclusive, superfood, o número 1 no mundo hoje, acima do açaí, acima de vários outros superfoods. E antioxidantes, para quem não sabe, não é só uma coisa só de pele, né? O antioxidante funciona nas paredes internas das artérias, nas mucosas, enfim, te rejuvenesce como um todo, né? E os nibs de cacau é antioxidante na veia. É a amêndoa de cacau torrada, descascada, ela tem uma películazinha que tem uma concentração de antioxidantes violenta. Então, a gente, por exemplo, na Baiane tem um chá dessa casca, a gente faz os chás dessa casca. É tão bom quanto os nibs. Mas eu tenho que ir lá, vocês servem um chazinho no... A gente serve chá no café e a gente vende o chá em potinhas. Sim, tem 3 tipos de chá. Tem com limão, com laranja e o cacau puro. E aí, esses nibs de cacau, existem pesquisas. Aí, hoje em dia, já se questiona muito, né, pesquisas publicadas. Mas eu li uma pesquisa, quando eu comecei a trabalhar com cacau e chocolate, eu li uma pesquisa sobre... torra de cacau e a perda e a curva de perda de antioxidantes e de componentes fitoquímicos do cacau que se perdem com as torras muito altas. Então, quando você vai, não pesquisa, ou num mercado, sei lá, eu também não vou demonizar a zona cerealista, porque a zona cerealista em São Paulo é sensacional. Mas é um genérico, existem coisas genéricas lá dentro. Existe nibs de cacau que eu já comprei lá na zona cerealista, que são torrados a 170, 180 graus. Mas como que, por exemplo, eu fico imaginando uma pessoa... Não sabe? Leiga que tá lá, legal, nibs é legal. Nibs de cacau é legal. Tá ouvindo aqui, o TaiaCast ouviu todas... E ela vai, mas aí ela pergunta a pessoa na zona cerealista. A pessoa não vai saber responder. Isso aqui, ela não sabe, né? Ela não vai saber. Ainda é um aperfeiçoamento da cadeia, eu vou dar uma dica. Os nibs de cacau, ou mesmo o chocolate, tá? Todo produto que vem do cacau que tem uma sensação no seu paladar de café torrado ou amendoim ou uma coisa muito forte. O brasileiro gosta muito do café forte, né? Mas no cacau e no chocolate, quando você tem essa sensação, e principalmente de amargor, que não é para ser, o amargor
no chocolate que a gente faz, é um defeito. Né? Então, quando você sente um amargor excessivo ou esse gosto de torra forte, de coisa muito torrada, queimada, ou amendoim, ou etc., ele está muito torrado. Ele já perdeu grande parte das suas propriedades. Então, pessoal, tem que pedir para provar um pouquinho. Não comprar sem provar. Mas vai na Baiani que você não erra. Lá já é tranquilo, né? Os nibs da Baiani, aliás, a gente tem realmente todos os grandes feedbacks de pessoas dos parceiros de trabalho, etc. É o melhor nibs que legal. do Brasil, assim, tipo, eu sou super modesta, eu sempre falo de várias marcas, eu acho que o Bean to Bar é várias marcas, como vinho, você não compra vinho de uma marca só, você tem que experimentar de várias casas, etc. Então, o Bean to Bar é isso, é a composição de marcas, a gente tem marcas maravilhosas no Brasil. Com esse conceito. Né? A gente tem a Mission Chocolates, a gente tem Luiz Abram, a gente tem a Mestiço Chocolates, tem Priscila França, tem Majucal, a gente tem muitas marcas que são premiadíssimas. Enfim, a gente tem uma infinidade de opções de chocolate no Brasil que compõem o Bean to Bar de uma forma muito excelente. Muito boa, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Juliana. Será que dá para você explicar para a gente mais ou menos o que a gente vê quando a gente compra uma divisão dos chocolates? Primeiro que assim, acho que dentro desses dois conceitos, não existe chocolate. Existe chocolate branco no conceito Bean to Bar? Existe. Existe? Sim. Legal. Então, a gente tem chocolate amargo, meio amargo, ao leite branco. Aí depois a gente tem uns que vêm com a porcentagem de cacau. Geralmente, mesmo os que são ao leite, eu tô vendo, eles vêm, né? Sim. Agora, né? Sim. Explica um pouquinho a diferença entre isso pra gente, pro consumidor que vai comprar. Vamos lá. Essa expressão chocolate amargo, vamos descer, né? Do mais ou vamos subir? Vamos subir do branco para o mais forte. Bora. O chocolate branco, pela lei brasileira, a gente tem que ter, para ser considerado produto chocolate, ele tem que ter pelo menos 25% de sólidos de cacau na sua composição da receita. O chocolate branco industrial, 25% de manteiga, porque o chocolate branco é feito com manteiga de cacau, leite em pó e açúcar, certo? 25% e manteiga de cacau é um sólido de cacau. 25% de manteiga de cacau para fazer um chocolate branco é muito caro. É muito caro. Então, o nosso óleo de palma volta na composição. Aí a gente não tem um chocolate. Aí a gente não tem chocolate. Mas se a gente tiver 25% ou acima de manteiga de cacau, a gente tem um chocolate branco. Tá? Então, chocolate branco é chocolate quando ele tem pela lei, tá? Quando ele tem acima de 25% de manteiga de cacau na composição da sua receita. Com certeza o seu é assim. 34, 35%. Da manteiga que a gente extrai na própria fábrica. É a nossa manteiga de cacau de origem. Mas aí eu fiquei imaginando esses que são mais industrializados, que a gente compra no supermercado, eles não colocam o nome de chocolate. Eu acho que eu vou sair daqui e vou olhar. O que eles devem escrever outra coisa, né? Você quer ver uma coisa? Sei lá, a palavra tipo. Produto, sabor chocolate, blá, blá, sabor. blá. Agora a gente não tem mais. Tem vários produtos que a gente tinha antes como chocolate que hoje não são. Mais. Eu vou te falar uma história interessante sobre essa lei. Na Europa, por exemplo, onde estão a Bélgica, chocolate belga, a Suíça, chocolate suíço, né? Na Europa, essa lei sobe para 35%. Então, para o produto ser chamado de chocolate, ele precisa de 35% de sólidos de cacau na sua composição. Manteiga de cacau e os escuros, né? Os sólidos escuros de cacau. E os outros 65% são extremamente regularizados. Assim, eles não podem colocar qualquer coisa. Então, o suporte legal dos países europeus fazem do chocolate europeu o mais famoso e o mais gostoso. Por isso que a gente ouve tanto falar do chocolate belga. A Bélgica teve nos anos 80 uma grande campanha que era baseada numa frase: o melhor chocolate do mundo. Então, hoje a gente tem, aí você vai em qualquer lugar, chocolate belga, feito com chocolate belga. Não tem diferença.
o chocolate belga, hoje se entende o chocolate belga como um chocolate mais fluido, tem mais manteiga de cacau, mas não existe diferença nenhuma, é só uma consequência de uma grande ação de marketing na Bélgica nos anos 80. Olha isso, que Que loucura. virou belga igual qualidade. Isso. Né? E é respaldado pela lei europeia. Uhum. Aqui, além da gente só ter 25%, nos Estados Unidos, cara, é muito louco ainda. A lei é super complicada lá, mas 5% para ser chocolate ao leite, você só precisa de 5% de cacau. Chocolate ao leite. Tá. Aqui é 25% para chocolate sem ser ao leite, né? Chocolate que eu não chamo de amargo, vou explicar por quê. Uhum. E os outros 75%, a Deus pertencem. Não tem nenhuma regulação. Não tem nenhuma regulação. Então, tudo que é aprovado pela Anvisa como produto alimentício pode ser colocado ali. Uhum. Né? Qualquer tipo de coisa. Então, assim, gente, a gente não tem o respaldo da lei. E o Brasil chegou a ser primeiro produtor mundial de cacau em alguns momentos do ano, e hoje é o sexto por causa da vassoura de bruxa, que é uma doença que a gente convive no sul da Bahia. Mas o Brasil foi, por anos a fio, o segundo produtor mundial de cacau. E a gente não tem um respaldo de lei. As principais regiões de a gente produtores do mundo? Do mundo? É. A gente tem uma coisa que chama cinturão do cacau, que é 20 graus acima e 20 graus abaixo do Equador. É a mesma coisa do café. Então, onde se produz onde existe esse cinturão é onde se produz cacau no mundo. Obviamente, a gente tem cacaus de qualidade em alguns países, Venezuela, Peru, Madagascar na África, parte norte de Madagascar, a gente tem cacaus extremamente nobres em questão de flavors, né, de sabores. Mas a gente tem, e outros países pequenos, e a gente tem os países grandes produtores. O maior produtor de cacau hoje em dia é a Costa do Marfim, o segundo é Gana, na África. O Brasil está em sexto. Entendi. O Brasil tem 3 principais origens, que é Bahia, Pará e Espírito Santo, mas a gente produz cacau em várias regiões, Acre, Rondônia, e hoje está se investindo milhões e milhões em plantio de cacau, inclusive em São Paulo, no Vale do Ribeira, em São Sebastião, enfim, está se investindo muito por causa da alta do cacau dos últimos anos. E, Juliana, dá para comer cacau in natura? Comprar? Ultimamente eu tenho visto. A fruta? A fruta. Fresca? Fresca. Sim. E aí eu comprei, mas eu não sabia o que fazer. Chupa. Eu vi que eu pegava a amêndoa e tem aquela polpa branca em volta. Que é uma delícia. É maravilhoso. Gente, uma delícia aquilo. Maravilhoso. Existe suco de cacau. Você põe essas sementes no despolpador e vende a polpa. Então, você tem suco de cacau muito. Na Bahia, você encontra muito fácil, porque é muito perecível. A polpa do cacau é rapidamente perecível. Estragou rápido em casa. Isso. Então, ela é pouco comercializada, mas ela existe. É um suco delicioso. E chupar o cacau na mata, né? Você entra na roça, abre o cacau e chupa. É bom demais. É um sabor muito bom. É sensacional. Diferente de tudo, de qualquer coisa. E tem o mel de cacau. O mel de cacau é o seguinte, é o néctar que escorre dessa semente. Se você... a gente pode mostrar um vídeo aqui. Se a gente corta o cacau no meio, se for uma variedade que tem bastante mel, porque às vezes tem umas variedades que são mais secas, mas essas que têm bastante mel, CCN51, BN34, são clones que têm bastante mel. Quando a gente abre a fruta e a gente pendura, ele vai pingar um néctar. E existe, obviamente, processos para recolher esse néctar e a gente chama de mel de cacau. Apesar de não ter nada a ver com abelhas, a gente chama de mel de cacau. E esse mel de cacau produz vinho, produz melato, que é sabe melaço de cana? Sim. Que é uma redução do mel de cacau, que é doce, que dá para colocar em várias receitas. Produz vinagre de cacau, produz cachaça, né, que a gente tem uma cachaça bem famosa no Brasil, chama cachaça do querido Amorim, que é mais do cacau. A gente tem vários produtos que são originados do mel de cacau. O cacau, que legal. Da polpa, né? E que época que é a época de cacau? No Brasil, na Bahia, a depender das condições climáticas desse cinturão do cacau, e no mundo inteiro é diferente. Então, eu não sei te responder exatamente quando nas outras regiões. Na Bahia, a gente tinha,
antes desses últimos 4 anos, 2 épocas do ano bem distintas, assim, de produção de cacau, que uma é a primeira, que é a ante-safra, a gente chama de temporão na Bahia, entre abril e junho, e aí a árvore descansa um pouco na produção e depois ela recomeça de setembro a início de dezembro. Ah, tá. Então, essa sim é a safra. Aham. A ante-safra é antes, em Deve ser abril. nessa época mais ou menos que eu devo ter encontrado. Agora acho que se procurar, encontra, né? E agora então que São Paulo está produzindo cacau, vai ser mais Vai fácil ser de mais fácil chegar encontrar. aqui. Vai ser mais fácil. A fruta em si, né? Vai ser mais fácil de ser Que encontrada. legal. Agora, você já pontuou um pouquinho Aham. sobre os benefícios do chocolate e do cacau para a saúde. Vamos voltar um pouquinho? Vamos. Que eu até vou. Eu fiz. Se você falou, acho que você falou na primeira fase que Se ele era tomava o chocolate também para depressão. para depressão Esse, tipo afrodisíaco também. Era afrodisíaco, excitante, para te acordar de manhã e tal. Ai, que legal. É. Eu fiz um vídeo aqui também sobre alimentos afrodisíacos, foi muito legal. Eu vou E deixar chocolate. também para vocês aqui. E a gente fiz com uma nutricionista e ela falou uma coisa interessante do chocolate, que era assim, eu não vou lembrar agora o nome da substância Eu também não que vou lembrar. libera no cérebro quando você come chocolate, mas ela disse que essa substância era a mesma substância que é liberada no cérebro quando você tem um orgasmo. Quando você tem um orgasmo, porque tem... Falei, gente, olha, tem a ver, porque chama comer chocolate... feniletilamina. Não me lembro, deve ser. Mas eu falei, gente, né? Porque comer o chocolate é uma coisa realmente você deixar o chocolate derreter na boca é uma coisa maravilhosa, né? Faz todo sentido. É o orgasmo. Chocolate de verdade. Chocolate de verdade. Mas eu achei interessante. Mas o que mais tem? Você falou antioxidante. Eu não sou uma grande conhecedora. Assim, obviamente os nutricionistas são, né? Mas a gente tem, obviamente, um conhecimento geral. Cara, no cacau tem triptofano. Triptofano é uma coisa que você toma, você compra na farmácia para liberar a ocitocina. São várias substâncias fitoquímicas. A gente está fazendo parceria com uma nutricionista, vai chamar Baiani Saúde, que ela quer usar o cacau, o chocolate 70%, 80%, 90%. A gente está fazendo essa parceria, ela quer prescrever chocolate para a dieta alimentar. Como essencial para a dieta alimentar. Ela quer prescrever. Então, assim, existe uma série. Os flavonoides todos são antioxidantes, como já falei, trabalha nessa reconstrução celular das mucosas, das paredes internas das artérias, de toda a área cerebral. Tem uma série de substâncias que estimulam o cérebro, antidepressivo, afrodisíaco. A gente tem só benefícios quando o cacau quando o chocolate é bem processado. Certo. Óbvio. Vamos lá. Chocolate engorda? Claro, meu bem, que engorda. A amêndoa tem 50% de gordura. Então, gordura saturada. Então, são 2 partes. Na composição da gordura do cacau, tem 2 partes de saturada e uma de insaturada, que é a mais saudável. Se você comer 2 barras, 5 barras de chocolate por dia, você vai engordar como qualquer pessoa, qualquer alimento. O cacau, o chocolate bean to bar e tree to bar, primeiro, a saciedade é muito mais fácil de ser preenchida. Então, você come um pedaço, 2 pedaços, você já está satisfeito. Não é igual a barra de chocolate que você come açúcar, porque você tem que decidir se você é açucólatra ou chocólatra. Se você for chocólatra, você gosta de cacau. Se você for açucólatra, você gosta daquelas barras de chocolate que tem mais açúcar do que qualquer outra coisa. Perfeito. Juliana, vamos voltar então. A gente falou chocolate branco. Depois a gente... Vamos falar do ao leite. Ao leite. Depois amargo e meio amargo. Tá. Bom, o chocolate ao leite tem uma característica industrial. Como eu falei antes, o Henri Nestlé e o Daniel Petta, eles descobriram como adicionar o leite na receita do chocolate para popularizar a barra de chocolate. Isso aí transformou o leite como um ingrediente protagonista no chocolate.
não é verdade, porque como a gente falou da primeira geração, nunca existiu leite no chocolate. E o Bean to Bar, que é essa nossa nova geração, quarta geração, também não protagoniza o leite como ingrediente no chocolate. É que a popularização da barra na Revolução Industrial fez com que o leite fosse... né? Então, existem as barras ao leite, mas não necessariamente são as barras de chocolate. O tradicional de chocolate. E o meio amargo? O meio amargo é uma porcentagem menor de cacau com uma maior, por exemplo, uns 50%. Você põe 50% de cacau, 50% de açúcar. E não vai ser nunca, vai ser 40% de cacau, 40% de açúcar e um monte de outras coisas no meio. Mas, enfim, é uma porcentagem menor que normalmente é usado para culinária também. Os chocolates acima de 70%, inclusive para degustadores profissionais, o 70% é o calibre. É onde você tem todas as referências de estímulos sensoriais para você analisar um chocolate. É um 70%. Eu sou profissional, eu faço júri, faço análise de cacau, faço análise de chocolate para jurados, para prêmios, etc. E é verdadeiro, assim. Quando você já passa, quando você vai para 80%, 90%, já te compromete um pouco. Mas as porcentagens que vêm aparecendo nas embalagens de chocolate têm exatamente a sua posição, a sua composição de porcentagem do cacau dentro daquela barra. 70% é o que tem de cacau ali. 80%, 100% só tem cacau ali. Maravilha. Agora que a gente for comprar, a gente já tem uma noção melhor. E amargor, gente, chocolate amargo. Amargo é um termo para muito torrado, então... não tem muito a ver. Não. A gente usa intenso no Bean to Bar, chocolates intensos. Entendi. Juliana, você tem algumas dicas de livros sobre o chocolate? Tenho. O primeiro livro que eu indico é Onde Cresce o Chocolate, que foi escrito por 7 autoras mulheres dentro do business, as mulheres dentro do business do cacau e do chocolate. E eu, inclusive, né, nós fizemos um resumo desde o que é o cacau até o business de chocolate. Então, a gente são 8 capítulos, cada uma escreve sobre um capítulo, e a gente tem aí um resumão de toda essa gama de informação que a gente tem dentro do universo do cacau e do chocolate. A gente tem também um livro que eu acho essencial para o consumidor, inclusive, chama Chocolate Protagonista, da Zélia Frangioni, que é uma das escritoras do nosso livro também, Onde Cresce o Chocolate. Aí a gente tem outros livros que são de fora do Brasil, mas para quem tiver interesse e tiver domínio da língua, a gente tem o Bean to Bar, da Megan Giller, que é um resumo do movimento Bean to Bar no Brasil. E a gente tem uma série de outros livros que eu posso colocar, a gente pode colocar imagens e uma lista. E coloco a lista aqui, esses que ela falou eu vou deixar na descrição do vídeo, já com o link. E deixa seus contatos, Juliana. Que já acabou. Contato, foi bom, né? A conversa ficou boa. Então, a gente tem uma empresa que é a Baiani Chocolates, que traz o cacau já fermentado e seco, é um cacau especialmente, né, produzido para isso. O cacau comum não serve para a gente fazer o chocolate. A gente tem a Baiani Chocolates, então, @Baiani Chocolates. No Instagram, a gente tem www.baiani.com.br, tem a loja.baiani.com.br. E eu tenho a minha carreira solo também, que é de consultoria para novos investimentos em cacau e chocolate. Eu sou degustadora profissional, então eu posso fazer análises sensoriais em chocolates, em cacau. E, enfim, uma série de portas, assim, discutindo, eu faço qualquer coisa nesse nicho de mercado que eu amo, que é a minha paixão nos últimos 13 anos. Que legal, Gina. Obrigada pela conversa, por tanta informação. Conversa interessantíssima. Muito obrigada. É sempre uma oportunidade maravilhosa divulgar o que a gente faz, porque é o que é, né? É o que é de verdade. É verdade. Obrigada. Obrigada.
Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga o PitayaCast. Nós estamos no Instagram, é @PitayaCast. E se você assistiu até agora, gostou desse conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.